Seja bem-vindo a mais um episódio do Twist, o canal que foi criado para você, dono de agência, executivo de agência, enfim, aqui a gente está trazendo um episódio semanal. A gente mapeou as principais dores que os donos de agência passam, que esse mercado que está sendo tão transformado nos últimos anos, né? E a gente está numa série que chama Colapso das Agências. Eu estou aqui junto do meu sócio Carlinhos e Alexandre, sócios de longa data, e hoje nós vamos trazer mais um episódio especial para vocês. Hoje o episódio é Agências refém de um FII frágil, a armadilha da baixa margem. Esse é um tema que 95% das agências do Brasil lidam diariamente, é a nossa busca, né? Durante muito tempo foi a nossa, e a gente quer compartilhar um pouquinho da jornada aqui com vocês. Mas antes eu queria começar conceituando isso, Carlinhos. Nos ajuda aqui a conceituar um pouquinho a questão do FII. O porquê que as agências buscam tanto essa questão do FII? Cara, essa é uma dor de toda agência, né? Ela tem que sanar seus custos, que são muitos, não são poucos, né? Fora os impostos e tudo mais, mas ela precisa trazer estabilidade para a empresa. E essa é uma fórmula que se foi encontrado para sanar toda a estabilidade financeira da empresa, né? Então, a garantia que ela tem de ter um time ali Sim, pago todos os meses, sem ter que correr com novas prospecções. É isso. exatamente, é isso. Boa, boa. E como que ele chega na agência? Como que roda aí o cara para desenvolver a proposta, para fazer a melhor proposta para o cliente? Qual o ponto de partida para isso? O cliente, quando procura uma agência, ele tem um escopo do que ele necessita, quais são as demandas que ele necessita, quais são as dificuldades, qual é o problema dele, né? E aí, em cima desse escopo, a agência prepara um orçamento que é passado para ele. E se é aprovado, fechado o contrato de FII, né? Na maioria das vezes, 12, 24 meses, são contratos mais longos, assim, né? Sim, normalmente sim. Tá. E Geralmente qual. baseado no escopo inicial, né? Sim, no Sim. escopo tradicional. E aí eu entro nessa fase final da Há pergunta, que eu 12 acho. meses, né? Normalmente É, 12 meses podem estender para maioria isso. dos casos. Isso. Mas agora sim, a gente está. O nosso episódio, ele fala de FII frágil, né? A gente falou do FII. Queria saber um pouquinho desse frágil. Qual que é o problema disso, Carlinhos? Pois é, cara, o grande problema é que esse escopo está sempre mudando, né, cara? Muda uma cadeira, muda o cara que administrava, que te contratou, o cara vem com outro escopo na cabeça e ele quer mudar, e aquele escopo nem sempre foi orçado, foi previsto, né? Então, é aí que a vaca vai pro brejo, né, bicho? E o É, resultado, a margem tua acaba derretendo, né? porque às vezes essa questão do contrato longo, num mundo que está acelerado e está mudando rápido demais, É, aquilo que o cara olhou, ele já não consegue sustentar por 12 meses, né? exatamente. Senão ele fica completamente engessado. É. Top, top, top. Bom, e agora passando o holofote aqui pro Ali. Ali, fala um pouquinho pra gente, até com base no nosso histórico, né? Dos resultados nossos nessa jornada, né? O que que rolou com a gente? Porque a gente passou por esse caminho, né? E eu lembro que teve uma época que a gente tinha quase uma úlcera, né, Carlinhos? De falar, porra, estamos 50% do que a gente precisa do custo de mês, com FII, precisamos chegar no 100%, e esse é o cenário ideal. E essa foi a nossa meta. Então fala pra gente um pouquinho do que rolou, o Ali, dentro desse processo com a gente. Quais resultados que a gente teve na prática? Boa, boa. Bom, eu acho que é uma foto da grande maioria das agências, né? É uma corrida atrás do próximo cliente, vai entrando um cliente atrás do outro, na melhor das hipóteses, né? E, cara, quando você vê, você já está inchando times simultaneamente. Por quê? Porque, como eu acabei de perguntar, né, para o Carlinhos, o escopo inicial é o que gera o FII inicial. Quando você olha para depois que entra para dentro de casa, para o escopo que está contratado, o time que você tem começa a trabalhar, o cliente muda uma cadeira, ou muda uma situação econômica, não importa qual seja o motivo, vai mudar o escopo. Quando começa essas mudanças de escopo, na melhor das hipóteses, você vai olhar e vai ver que o teu time já está meio que estagnado, você já precisa complementar pessoas para poder
atender o escopo, e quando você vê, você já está vivendo um cenário de instabilidade financeira. Então, boa parte da nossa jornada foi ficar administrando pratos para não cair, né? Você traz um cliente para dentro, opa, que maravilha! E a hora que olha para dentro do seu negócio, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu preciso de mais gente, preciso atender o escopo, a margem já está ali sendo achatada, você já não tem um fluxo de caixa saudável. Então, na melhor das hipóteses, você está empatando o seu dinheiro. Isso a gente viveu na pele, né, cara? Porque Total. a gente começa a perder eficiência com isso, porque eu começo a colocar o meu time de outro cliente para tampar um buraco do novo contrato, depois eu contrato uma nova pessoa para botar no lugar desse cara e já boto no outro time de um novo contrato e não para, né? Não para essa loucura. Você começa a administrar problema e não mais um negócio. E o reflexo disso são as margens, o primeiro ponteiro, né? A primeira coisa que você mais sente é, cadê o dinheiro? E aí é um reflexo. Se no mercado de serviços a margem média é 30%, nas agências, no melhor das hipóteses, chega a 20%. Quando tá top, né? Quando tá top. E aqui, né, cara, se você tá em uma agência e tá com uma margenzinha aí acima dos 20%, parabéns aí, mas fica com um olho desse tamanho, porque pode ser uma maré de sorte, porque na maioria das vezes não fecha as contas. Se você tiver, óbvio, eu estou falando aqui do cenário em que você já é um refém de um FII e de um escopo engessado. E, cara, o reflexo disso tudo olha o último semestre de 2025, as notícias que falam sobre as margens das agências. E aqui eu estou falando das pequenas agências, estou falando do mercado. Um dos maiores grupos do mundo, né? Cara, a margem não está chegando a 5%, 6%. Então, que negócio é esse que vem numa crescente, ou melhor, né, numa descendente histórico de margem? Você sai de 20% para 5%. Onde é que isso vai parar? Então, essa foi uma das nossas realidades, né? A gente aqui está contando basicamente a nossa história, e foi um dos despertares, não querer mais viver refém de FII. Não é que então, mais uma vez, aqui vale a pena aqui o alerta, o disclaimer. Sim. Não é que o FII é ruim, e o refém do FII aqui é quando você baseia o seu modelo em cima de um FII, nessa mentalidade de escopo e dependência desse FII. É isso. Boa. Então, assim, a gente já chega numa conclusão importante no episódio, que já clarifica um pouquinho quando a gente fala da fragilidade do FII. Então, a gente está atribuindo ela completamente à margem, porque é onde mais sangra no negócio. Sim. Por tudo que você explicou. Top. Legal. Vamos para o próximo aqui, continuar com você, Ali. E qual que é o reflexo desse cenário, né? Quais são os sintomas que a gente tem dentro da agência? Então, uma vez que a gente já entendeu a dor, a principal dor, que é a questão da margem, mas quais são os outros sintomas que vai impactar uma série de frentes, né? Eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com entregas, eu estou lidando com clientes, eu estou lidando com propósito. Como que isso né? Qual o impacto que isso tem dentro da agência? Bom, você já deu até as dicas aí. Basicamente, se eu baseio o meu negócio no modelo de FII, eu escolhi me fragilizar. Então, o FII frágil, né, que é o tema aqui do nosso episódio, ele está relacionado a uma escolha do meu modelo de negócio. Eu estruturar a minha agência no modelo de FII, e aqui eu já estou assumindo todos esses riscos que eu vou aqui elencar os principais. Você naturalmente não consegue fazer aquilo que você nasceu para fazer como agência, que é gerar valor para o teu cliente. Então, o primeiro sintoma é que você começa a fazer o ok. E o ok significa o medíocre, fazer o que qualquer um concorrente seu faria. No mínimo, deveria fazer. Por quê? Porque você tem um compromisso em contrato de um escopo, você tem um time que está lá dentro para atender esse escopo, só que você já entendeu que
o seu FII, o time que você se baseou nesse FII, já não atende às expectativas e às novas demandas desse cliente, porque o cliente não vai respeitar o FII. O cliente não vai respeitar o escopo, ele vai colocar para fora as demandas dele, e você vai se sentir na obrigação de atender para não perder esse contrato, porque você não se posicionou antes. Então, o que vai acontecer? Cara, você começa a sacrificar o time. Quando você sacrifica o time para atender uma demanda não escopada, você começa a entrar em atrito com o seu time, a entrega já não supera as expectativas, ou melhor, já quase nem atende as expectativas do seu cliente. Então você começa, de fato, a fazer entregas aquém do que você poderia. Você satura, basicamente, o teu time em criatividade, em vontade, até mesmo cria ranços dentro da sua estrutura em relação ao cliente. Tudo por culpa de uma decisão que você não se posicionou antes. Você não consegue descer em profundidade estratégica, ou seja, você não consegue pensar de forma estratégica, você está no tático do tático e se bobear no raso do raso, porque você precisa atender minimamente aquele escopo. E você não consegue nem parar para pensar em gerar novas oportunidades, porque você está consumido por um problema que já não é mais fazer entregas, é administrar problemas, é administrar essa relação desgastada com o cliente, com o time, e aí a sua agência entrou numa zona de risco. Por isso que basear o seu modelo de negócio no FII torna o negócio tão frágil. O FII frágil torna o seu negócio frágil. Sem dúvida. Muito bom. Isso. Então, assim, de uma maneira resumida, eu passo a simplesmente atender o cliente, focar mais em atender o cliente do que gerar resultado para ele. Eu vou além, não é nem só atender o cliente, é quase que... Porque eu já não estou mais ouvindo o cliente. Nessa hora, eu não estou mais preocupado em atender, em cumprir basicamente um contrato e, cara, a minha relação com o cliente já não é mais atendimento, é quase que reativo, porque nessa altura do campeonato você já está devendo. Sim. Você já está devendo. Então você já não está mais atendendo e a relação, é óbvio. O cara nem te escuta mais, né? Da mesma forma, né? E nem você. Nem em outras palavras, em curto prazo, você já está perdendo o cliente, né? Falta um pouquinho para você perder, né? Você vai entrar naquela estatística, né? Que a gente sempre fala. Putz, 38%, 40% dos clientes trocam de agência nos primeiros 6 meses. Por quê? Por isso. Né? Não é pelo FII, não, gente. Não é pela escolha do FII. É por basear o seu negócio no modelo do FII, você entra nesse ciclo vicioso que te leva à mediocridade. Não é de mediocridade, mas te leva à mediocridade. E o cliente começa a olhar e fala assim, cara, eu contratei uma agência e, de verdade, ela nem se comporta, ela nem se posiciona como uma agência. Eu que preciso demandar, eu que preciso cobrar, eu que preciso pedir para refazer. Essa é a realidade. E eu não estou aqui enfrentando o pavão. Nós vivemos isso mesmo. E a maioria vive isso. E é bom lembrar que você é o especialista, não ele, né? Exatamente. Ele te contratou exatamente. Para isso, né? Volta lá, né? Olha, eu quero contratar uma agência. Esse é o meu escopo. Ótimo, que legal. Esse é o briefing. Maravilha. Eu nem me importei, eu nem tirei um tempo para saber se aquilo realmente é o que ele precisa. A partir desse momento, eu assumi que ele é o especialista e não eu. Acabou. Você só vai atender aquilo que ele tem no escopo, né? Exato. Boa. É bem o que a gente passou, todo o cenário. Eu acho que o Carlinhos também falou no último episódio, ele falou sobre o foco na quantidade e não na qualidade, né? A gente sempre está focado em ter a maior base de clientes, a maior garantia possível e pouco no resultado, né? Por mais que era clichê, né? Se perguntar para toda agência o que ela faz, eu entrego o resultado para o cliente. Mas é 2% que foca nisso de verdade. Se posiciona, né? Enfim. Mas vamos lá. Cara, você entra, só para fechar aqui, queridão, você entra no jogo do fazer aquilo que é mais confortável agora. E o que é mais confortável? Eu reter. Eu preservar o meu ali. E, de verdade, isso é o que vai colocar você ladeira abaixo. Né? Nessa hora, eu sei que parece não ter opção, mas tem. E a gente vai falar disso já já.
Vamos falar agora, porque eu acho que assim, já ficou super claro aqui, a gente falou, né? A agência refém de um FI frágil. Conceituamos o FI, falamos da fragilidade dele aqui, falamos do histórico e falamos dos sintomas. Mas, cara, com todo o cenário que a gente vive hoje, tem como fugir disso? Quais são as possibilidades que a gente tem, que quem está nos ouvindo aqui tem de falar, cara, me identifico com isso, passo por isso também, sinto que aquilo que era para me dar uma segurança, que era o FII, virou um vilão do meu negócio. Cara, como que eu faço para dar um passo fora disso? Para começar a estabelecer um caminho novo aqui, para dar um twist, para dar uma virada no meu negócio? Boa. É exatamente o twist, né? Dar um twist é você mudar, virar do avesso a tua mentalidade. Primeiro você precisa entender se faz sentido. Você precisa reconhecer, né? Ter um despertar de consciência. Realmente, o meu negócio tá... Puta, o cliente manda em mim. E não é sobre o cliente mandar. A nossa relação com o cliente é uma troca justa. Eu entrego valor e ele me paga por isso. Não tem uma relação de manda e obedece. É uma troca de especialista. Então, nesse momento, você precisa ter esse despertar e fazer o que basicamente a gente fez. A nossa virada foi baseada em trocar controle por valor. Por literalmente assumir a decisão de não mais se vender pela necessidade e sim por criar qualidade. Por literalmente a gente se posicionar antes de qualquer início de relação, dizer qual é a nossa regra do jogo, para que aí o cliente tomasse a decisão de escolher o nosso formato ou não. Óbvio que isso vem endossado, vem calçado com uma série de atributos que você precisa gerar segurança para o cliente. Um processo muito bem feito, ele precisa ver valor naquilo que você está falando, ele precisa ver que você conhece do que você está fazendo, e parte, inclusive, de você confrontá-lo com um briefing. Né? O seu processo, ele precisa funcionar quase que como um processo consultivo no início, né? Que foi exatamente o que a gente decidiu fazer, para que a gente trocasse a instabilidade, a insegurança financeira, o tentar controlar o nosso negócio com um FII estável por geração de valor, a gente teve que, então, imputar ali um processo muito mais consultivo, olhar para o escopo do cara, fazer um bom mergulho, uma boa imersão e olha, temos oportunidades aqui que vão muito além desse escopo. Mas eu vou me basear nesse escopo, como a gente já fez, óbvio, para eu ter um time minimamente ali estruturado para poder atender esse escopo. Não é que você vai deixar ele desamparado, né? Você vai cumprir ali, você só vai mergulhar mais profundo, né? Lógico, óbvio que no início muito bem feito, você tem chance de fazer os ajustes no escopo. Mas na maioria das vezes, aquilo reflete uma realidade histórica do cliente. Então você vai criar um time para aquilo, mas você não vai deixar de alinhar expectativas do cliente. Você precisa alinhar expectativas do cliente, dizer isso, e mais do que isso, se posicionar como uma figura e uma extensão estratégica do negócio dele, exatamente porque você é o especialista, para poder gerar novas oportunidades. Olhar exatamente o que você faz muito bem no seu negócio, e decide mirar nisso. Ali vai estar sua geração de valor maior. Você pode até fazer o feijão com arroz bem feito, como qualquer outra agência no mercado pode fazer para atender aquele escopo. Mas o que vai te diferenciar? Isso você vai colocar toda a sua força e energia para gerar novas oportunidades, projetos especiais do cliente. Ali você consegue ser excelente. E quando você começa a ser excelente, o teu cliente vê valor nisso, e aí você não consegue mais ser comparado como um concorrente ou uma agência qualquer. O seu FII continua andando no paralelo, mas você está gerando novos picos de receita. Foi exatamente o que nós fizemos. Então, de uma hora para outra, você consegue administrar a sua agenda, começa a administrar melhor seu time começa a respeitar melhor a tua estrutura e começa a ter uma relação muito mais saudável com o cliente. Então, o segredo não é abandonar o FII, é você deixar de ser refém dele e colocar outras coisas dentro do teu campo de jogo e da tua relação. Hoje a gente participa com outra postura. A gente não corre mais atrás do contrato por segurança. A gente só entra quando acredita que realmente a gente consegue gerar valor na jornada do cliente. E isso é uma mudança. É dura, mas ela vai fazer exatamente... Eu ia falar isso, mano. Mano, é muito dura, né?
Porque eu vou falar, gente, aqui hoje a gente vê, faz muita lógica, porque a gente sentiu isso na pele. Mas nós três aqui conversando, cara, quantos impasses a gente teve de conversa de falar, mas cara, a gente vai para esse modelo, e aí? Porque é uma atitude ousada, né? Mas a partir do momento, e você não precisa saber do todo, né? Porque dá aquele frio na barriga de falar assim, cara, mas agora eu vou me posicionar, até agora eu não me posicionei, eu tinha uma linha de raciocínio, eu vou me posicionar com o cliente, será que eu vou perder? Será que eu vou conseguir dar conta de fazer um processo mais consultivo? Mas, cara, você deu o primeiro passo, aos outros vão desencadeando. A gente também não sabia toda a curva, né, Ale? A Não. gente foi meio que evoluindo e testando, validando e, enfim, Eu acho que colocando em prática. foi uma decisão em unidade, então aqui fica uma outra dica, né? Uma dica bônus aqui desse episódio, que é, se você tem sócios, busca unidade entre essa sociedade, estabelece Total. esses valores e dão um passo em concordância, porque assumir riscos calculados, né, é importante que você esteja em unidade. E foi o que a gente fez, porque ao se posicionar, a gente já sabia que nós teríamos uma demanda muito menor, mas aos poucos essa demanda iria crescer, porque o eco do branding, quando você se posiciona, é muito maior, não só com o cliente, mas também na comunidade, com os talentos, né, que querem trabalhar Total. junto. Isso vai mudando. É o trabalho que dá tesão, né? É o Exato. trabalho de fato que todo mundo quer pegar na alça dele, né? Tem que dar tesão. Se você tiver num negócio, e aqui não é aquela fatídica frase, né, aquele jargão de trabalhar com amor, naquilo que você é apaixonado, o propósito. Não é uma falácia, é fato. Se o seu negócio você realmente não tem tesão, procura no que vai resgatar esse tesão, porque é ali que você vai conseguir ser excelente. Começa por ali, né? Exato. Começa por ali. Solta tudo, vou viver de outra coisa. Talvez até seja, né? Talvez você esteja no mercado errado, mas aqui a gente está falando com quem já sabe que o negócio dele é uma agência, procura o que você é melhor, busca o tesão, reacende isso, trabalha com excelência, isso vai reverberar num primeiro momento, pode parecer um declínio, mas, cara, onde foi que a gente mais cresceu? Nos próprios Foi exatamente nisso. Foi exatamente isso. Dentro dos clientes, dentro de casa. Não foi buscando o próximo fio, o próximo contrato. Óbvio, isso traz, né? Mas foi crescendo a relevância. Então, nós somos a prova viva disso. Você consegue ter um FII normal, é importante, a gente já sabe, está pronto, estabelecido. Mas não é só o FII. São os projetos, as oportunidades. É você, de fato, ser o especialista atuando junto com o cliente com novas oportunidades. Boa. Como o Ale deu uma dica bônus aí, eu também vou dar mais uma aqui, gente. Que eu não sei se quem já leu o livro Empresas Feitas para Vencer, mas assim, foi algo que a gente aplicou. Ele fala da metodologia do porco espinho, não vou entrar nesse detalhe agora, mas a gente criou basicamente um negócio em 30, 60 dias, que foi um case de sucesso até hoje, e tem muito a ver com o que a gente está falando. E o resumo é sobre isso. Cara, foca naquilo que você pode ser o melhor, né? Porque isso você vai gerar valor e aí você vai compensar o problema do FII em relação à margem. Muito bom. Bom, agora indo para o final aqui, mas Ale, vamos para a parte, vamos para o resumo dos principais tópicos. A gente falou, ficou muito clara a questão dos sintomas, o que a gente pode fazer agora para transicionar isso e quais são os resultados que isso gera, né, para a empresa. O que isso vai trazer de benefício, esses 3 grandes blocos que você trouxe aí, o que ele vai trazer de resultado para a agência? Boa. Vamos continuar falando da gente, né? Nós somos o próprio case aqui. Um pouco a gente já acabei de falar sobre você muda uma atmosfera, né? Você muda um ambiente dentro do seu negócio que você está migrando de um ambiente quase tóxico para um ambiente muito saudável, um ambiente onde você estimula com que as pessoas participem do processo e sejam até mesmo recompensadas em cima disso. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que você consegue mudar a sua ambiência e tornar ali um celeiro fértil para essa nova jornada, né? Para o crescimento dessa nova jornada. Depois, o efeito imediato você começa a sentir nos números. Então, nosso caso, nós aumentamos nossa margem em 390%. Como? Parece loucura isso. Mas exatamente porque quando eu deixo o FII cumprir o papel dele, como ele deveria realmente cumprir, que é fazer parte da minha carteira de receita e não ser o principal e a minha dependência, eu consigo empilhar novas oportunidades ali em cima, que praticamente é pura margem. Porque eu consigo usar
parte do meu time já existente para colaborar nesses projetos, eu consigo trazer pessoas novas com skills e habilidades especiais para cada tipo de projeto novo, só que esses projetos é dinheiro novo, não é dinheiro do FII, é novo. Então eu consigo ter uma margem muito maior com esses projetos especiais. E foi daí que realmente a gente conseguiu ter esse crescimento de margem que, aos olhos de qualquer um, é absurdo, né? E é uma margem absolutamente sustentável. Outro ponto é que a gente começa a atuar de uma outra forma. A gente sai do modo reação para o modo criação. Então a gente consegue ser muito mais relevante com o cliente, criar novas oportunidades, ser criativo de forma estratégica, paramos de apagar incêndio e de provocar fogueira. Então hoje eu não mais... tem incêndios? Óbvio que tem. Incêndios operacionais, mas já não é mais aqueles problemas. Agora não. Agora a gente quer jogar fogo no cliente para que ele compre essa briga junto. Identifica oportunidades junto com o cliente, consegue ser proativo em identificar gaps do negócio dele para criar novos projetos em cima disso. Então, eu paro de apagar incêndio e agora eu acendo fogueira, né? E os projetos começam a chegar na gente, porque a gente vira referência, uma extensão estratégica do cliente. E por fim aqui, né, até para selar, eu queria deixar uma provocação aqui para o pessoal, porque muito se fala de uma atuação estratégica em cima do FII, que o FII é uma condição estratégica da sobrevivência do negócio. Até quando essa desculpa, ou você vai rotular essa criação de zona de segurança baseada em FII como estratégia? Sai dessa. Isso não é estratégia. No fim das contas, isso vai tornar você refém. Nem tático é um erro estratégico e não uma estratégia vencedora. Então, cuidado com isso. É só uma provocação. Aqui a gente não quer ser o dono da verdade, mas nós vivemos isso na pele. Então, fica aqui a provocação. Não olhe para aquilo que você está fazendo hoje como se isso fosse uma ação ou um passo estratégico. Reconheça, tenha um despertar de consciência e mude o quanto antes, porque é possível e está aqui a prova. Eu queria aproveitar, como que você deu essa resposta aí, eu queria aproveitar, talvez uma dúvida que tenha surgido para as pessoas, é o seguinte: você está falando que o FII não é suficiente, certo? Em alguns momentos ele pode até ser, mas a gente tem que compor isso com eventos, com novas ideias, com novas soluções e tudo mais, né? E se o cliente, vamos dizer, eu sou uma agência, eu pego um cliente e eu não vejo a menor possibilidade desse cliente abrir isso para mim. Qual seria a postura que você tomaria? O que você acha que seria o caminho? Da nossa postura. A gente não traz esse cliente para dentro. Ele não é o meu cliente ideal. Então, isso faz parte do meu processo de se posicionar. São escolhas difíceis. Cara, no primeiro contato com o cliente, eu vou ter oportunidade, de fato, de mergulhar no negócio dele, ou ele já quer me tratar como uma pastelaria? Se eu quero ser tratado como pastelaria, é a escolha de cada um. Mas não foi a nossa. A gente decidiu se posicionar para não virar refém de FII. Boa. Então, se eu não quero virar refém de FII, eu preciso me posicionar e, literalmente, eu escolher os clientes. Não são os clientes. Os clientes, eles vão me comparar em algum momento e vão tomar a decisão por mim, pelo meu posicionamento. E, no fim das contas, quem está escolhendo somos nós. É isso aí. Exatamente pelo nosso posicionamento. Eu ia arrematar, acho que a fala foi top, mas eu ia arrematar com essa fala que você acabou de falar, de escolha. Eu acho que é tudo uma escolha, né? E a gente, às vezes, fica tão pressionado como agência, como você é o meio da cadeia, você tá entre, né, o consumidor e o cliente ali, né? Você tá ali no meio, você acha que você sempre não, né, que você não pode escolher. E o posicionamento vem para isso. A gente percebe na pele que quando a gente se posicionou para algo diferente, é você olhar, você sair do efeito manada. O que tá todo mundo fazendo? Em algum momento o modelo de remuneração era diferente. Eram as comissões de mídia, disso. Agora, todo mundo na corrida do FII. Queremos o FII. Cara, sai dessa. Tem outra forma e nós somos a prova viva disso, né? Mas ficou super claro. Tem mais algum recado, Ale, Carlinhos? Acho que não, acho que tá bem... Acho que foi, né? Sim. Aqui eu quero fazer só um apontamento, porque em cima de todo esse cenário que a gente está falando, do achatamento de margem, de dizer que é possível sim conviver com o FII, a gente precisa entender a
a nova era que a gente está vivendo. Então, existe um declínio das margens, mas existem também uma maré de oportunidades e existem as fórmulas certas de fazer as coisas. E algo está chegando, ou melhor, já se instalou, e eu percebo ainda uma resistência no mercado que é sobre a inteligência artificial. E a gente precisa frisar esse ponto, porque hoje nós nos posicionamos como um grupo de negócios de comunicação que abraçou a inteligência artificial. E a gente abraçou, e isso não é mais um mérito. Isso, gente, é uma condição sine qua non. Encara a inteligência artificial como você encara hoje um Photoshop, a internet, o criar um site como foi nos anos 2000 para cá. Não existe mais uma exceção ou algo especial em se ter um site ou ter um sistema operacional ou uma bela ferramenta. É essencial. Só que essa ferramenta, ela proporciona algo que raramente a gente vê na história, que é você otimizar tempo e produtividade de uma maneira absurda. E isso pode fazer com que, de fato, o teu FII, ou até mesmo quem ainda esteja refém de FII, consiga contornar temporariamente até que consiga fazer uma pivotada total nesse processo. Okay. E abraça, né? Traz a inteligência artificial como uma condição. Não é mais um diferencial, é uma obrigação. Ela libera o seu tempo, pode liberar a sua margem para que você foque realmente no estratégico, né? Não é depender dela, não é falar que eu sou uma agência de IA, não é dizer que meu DA não faz e que agora eu faço tudo, não. É você encontrar o fit perfeito de como encaixar em cada etapa do teu processo, não é só na etapa criativa, é na gestão, é no financeiro, é na gestão de projetos, é assim também nos times criativos, na produtividade. Tem ferramenta para tudo. O ponto é você abrir tua mente e entender que aqui está um caminho. Tomar o cuidado para que isso não tome lugar da tua entrega, porque não é sobre isso. É realmente você usar isso como uma ferramenta, assim como o teu time já acostumou a fazer com o Photoshop, ele precisa acostumar a fazer com uma ferramenta de IA aquilo que ela pode fazer. É isso aí. Muito bom. É isso, gente. A gente chega ao final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com outros amigos aí, com essa comunidade de marketing, comunicação, donos de agência, executivos. Se você discorda de algum dos pontos que a gente colocou aqui, queremos te ouvir. Comenta, deixa seu comentário e a gente espera estar junto na próxima semana com mais um episódio também de uma das grandes dores aí que segue essa série nossa, o colapso das agências. A gente aguarda vocês. Super obrigado. Valeu! Um abraço, obrigado, valeu!